Hoje chegamos a Levítico, capítulo de número 27. Eu confesso aos irmãos que eu achei que eu não daria conta de chegar até aqui. Tem sido complexo, pesado espiritualmente, mas o Senhor tem nos dado graça todos os dias para enfrentar esse desafio que o Senhor colocou no meu coração e vai nos sustentar até o final, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então vamos para Levítico capítulo 27 e aqui finalizamos esse livro tão abençoado e nós aprendemos quando o povo aprende a conviver com um Deus santo, quando o povo pecador aprende a viver com a santidade de Deus. Aqui no capítulo 27 nós vamos aprender quando a entrega deixa ser obrigatória ou por obrigação. Depois de tudo que Deus ensinou ao longo de Levítico, o livro termina de um jeito um pouco curioso. Não termina com fogo do céu, nem com juízo e nem com um grande evento. Ele termina falando de votos, consagrações e coisas que deveriam ou eram dedicadas ao Senhor. As pessoas poderiam consagrar ao Senhor a si mesmo, seus bens, seus animais, suas terras. E caso fosse necessário, poderiam resgatar de volta aquilo que haviam consagrado, pagando um valor justo estabelecido por Deus. À primeira vista parece apenas organização, mas existe algo muito profundo aqui. Durante todo o livro de Levítico, Deus mostrou o que ele exigia do povo, mas agora, no último capítulo, ele trata aquilo que o povo decide entregar de forma voluntária. Isso muda a nossa concepção de Levítico porque ele começa com sacrifícios obrigatórios, mas termina com ofertas voluntárias. E aqui surge um detalhe importante. Por que alguém teria que pagar para resgatar alguma coisa que ele entregou de forma voluntária para Deus? Porque na prática, aquilo que era consagrado ao Senhor passava a pertencer a Deus. O resgate não era apenas uma compra de volta. Era uma forma de mostrar que aquilo que foi entregue a Deus não poderia ser tratado de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou ser tomado de volta sem nenhum tipo de consideração. O povo pagava um valor que representava peso, responsabilidade e reverência. Era como se Deus estivesse ensinando que aquilo que nós entregamos é algo sério. Nós não podemos fazer votos levianos e não tratar aquilo que é santo como algo comum. Ou seja, o sistema não era financeiro, era espiritual. Ele protegia o coração do povo contra decisões impulsivas. E lembrava que tudo que é dedicado a Deus carrega valor diante dele. Deus estava dizendo aqui, agora que vocês já sabem quem eu sou, agora que vocês já entenderam a minha santidade, o que vocês escolhem me entregar? E se entregar, para ter de volta, vai ter um preço. Porque no final a vida com Deus não se sustenta apenas por obrigações. Ela se revela naquilo que nós entregamos de forma sincera, consciente e de forma voluntária. Levítico, ele não é um livro de regras desconectadas. Você já aprendeu isso. Ele é um manual de relacionamento. Deus ensinou como o pecador se aproxima, como o sacerdote serve, como o povo vive, como lidar com o pecado, como organizar a vida, o tempo, a sociedade, tudo isso com um único objetivo. Deus queria habitar no meio do povo. Nesse momento da narrativa bíblica, o povo de Israel ainda está no início da jornada no deserto. Eles saíram do Egito aproximadamente há 1 ano. Já receberam a lei, já construíram o tabernáculo, já viram a glória de Deus descer. Agora eles estão sendo organizados como uma nação. O caminho até Canaã não era muito longo. Em condições normais, eles poderiam concluir esse trajeto em poucos meses. E talvez você se pergunte por que demorou tanto tempo assim para o povo seguir, já que Canaã não era tão longe. A resposta é simples, mas carrega profundidade. Deus não estava atrasando o processo, Deus não estava perdido,
Deus não estava preparando a terra porque ela já estava pronta. O povo é que não estava pronto para entrar em Canaã. Eles precisavam aprender quem era Deus, precisavam aprender a conviver com a santidade de Deus e eles precisavam obedecer, aprender a confiar, aprender a depender, se alinhar à vontade de Deus. Porque sair do Egito é que foi rápido. Difícil foi tirar o Egito do coração do povo. E isso levou tempo. O próximo livro, Números, começa com o povo se organizando. O povo é contado, as tribos são posicionadas, o acampamento é estruturado e a presença de Deus está no meio deles. Tudo está pronto para eles avançarem rumo a Canaã. A promessa continua de pé, o destino continua o mesmo. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo livro de Números. Não é apenas um livro de genealogias soltas ou lista de pessoas. Você vai entender como cada capítulo foi formado e o porquê. Mas nós também vamos aprender que toda essa estrutura e organização muda o rumo no meio do caminho. Algo acontece e não é ali do lado de fora do arraial, mas é dentro do povo. E aquilo que poderia ser uma jornada curta se transforma em uma caminhada longa. Eu sei que você conhece a história e sabe que o povo não chegou em Canaã em poucos meses, mas após muitos anos, 40 anos de deserto. E aqui no livro de Números você vai entender exatamente o que aconteceu. A promessa de Deus nunca mudou, mas o coração do povo foi quem fez eles pararem. No final de contas, o problema não era Deus. Deus continuava presente, a nuvem continuava guiando, a promessa continuava firme, o caminho era o mesmo. O que começou a interferir no percurso foi a resposta do coração do povo. 1 ano de deserto não foi suficiente para moldar o coração do povo. Cada decisão ali importava. Deus já tinha dado a lição. Mas nós vamos ver no decorrer do livro que quando o povo confiava, eles avançavam. Quando eles murmuravam, paravam. Quando decidiam obedecer, eles tinham direção, mas quando resistiam, surgiam ciclos de atraso. Ou seja, o percurso até Canaã não era definido pela distância, mas pela condição espiritual do povo. E muitas vezes essa história, ela fala sobre nós mesmos. Nós, muitas vezes, acabamos repetindo esse mesmo padrão de Israel. No caminho, no processo da nossa caminhada cristã, nós experimentamos milagres com Deus, intervenções divinas, mas com o tempo nós vamos nos acostumando com Deus e vamos nos esquecendo o que Ele fez, quem Ele é, paramos de responder com reverência, paramos de permitir que o nosso coração seja tratado, transformado, continuamos caminhando, mas sem permitir ser moldado. E essa travessia, essa trajetória de Israel no deserto nos ensina um princípio. Deus não tem dificuldade em nos tirar do Egito, mas Ele não nos leva para a terra da promessa sem nos preparar para ela. Por isso, no deserto, uma geração inteira ficou pelo caminho. Não foi a falta de promessa, não foi falta de direção, mas era o povo quem não estava pronto. Porque acessar promessas sem estar pronto para sustentar não é bênção, é um risco. E é um risco que Deus não assume. Deus, na sua infinita misericórdia e fidelidade, Ele não entrega destinos que o coração não tem estrutura para viver. O deserto, ele não é apenas um lugar de passagem. Nós falamos muito isso. Deserto é lugar de passagem, mas não só isso. Ele é um lugar de formação. No deserto, Deus não está apenas nos conduzindo para um caminho ou por um caminho. Ele está formando pessoas. No deserto, Deus transforma o nosso caráter. No deserto, Deus transforma o nosso coração, a nossa mente. E por isso, fica aqui a nossa reflexão.
E não é para onde Deus quer nos levar, mas quem eu me permito ser. Quem eu me permito ser transformado por Deus, ao ponto de estar pronto para onde Ele quer me levar. Porque no fim, não é a promessa que define o destino, é o coração que decide se está pronto para chegar até a terra prometida. Deus te abençoe e até o livro de Números.